Aqui é Deltamar Costa, pela graça de Deus, discípulo do profeta Cacô Filipe no Brasil. E é com muita alegria que eu digo a todas as pessoas, desde 2016, que Deus tem hoje um profeta sobre a terra. É a minha obrigação, é o meu dever, dizer a todos os habitantes do Brasil que Deus fala por meio de um profeta vivo e que hoje é o profeta Cacô Filipe. Nesta oportunidade, eu estou aqui com o irmão Francisco Costa. O irmão Francisco Costa é um discípulo do profeta Cacô Filipe, é um pastor hoje na mensagem do profeta Cacô Filipe, mas o irmão Francisco Costa era já um pastor e ele dirigia um grupo que pregava mensagens de William Branham, no qual ele era o pastor lá. E o pastor, juntamente com todo o seu grupo, acreditou no profeta Cacô Filipe e tomou o batismo para a restituição e para a salvação. Irmão Francisco Costa, dado que você era um pastor de um grupo que pregava a mensagem de William Branham, o que levou você a acreditar no profeta Cacô Filipe e deixar tudo para seguir o profeta Cacô Filipe? Sou Francisco Costa, como já foi identificado, resido aqui em Curuçá, na comunidade Nova Canaã. Segundo a pergunta do irmão, o que me levou a crer na mensagem do profeta Cacô Filipe, que ele era um profeta, é que ele veio trazendo uma mensagem em um escopo mais alto do que a mensagem do profeta William Branham, já que eu era um seguidor da mensagem do profeta William Branham. Não do profeta, porque o profeta já havia morrido há tempos, mas eu estava seguindo aquela mensagem que era o que nós tínhamos para aquele momento, e eu acreditava ser a mensagem de um verdadeiro profeta. Bom, uma vez que então apareceu o profeta Cacô Filipe, trazendo uma mensagem mostrando que era a continuidade, simplesmente num escopo bem alto, bem mais alto, que eu entendi logo, na verdade, como se estivéssemos aí esperando exatamente por algo mais, uma continuidade, que até mesmo tratávamos muito disso, de que Deus está dando, nós estávamos numa continuidade, não sabia como prosseguia. Então, quando eu ouvi a mensagem do profeta Cacô Filipe, entendi que era essa a maneira de nós prosseguir, de nós continuar, era através da mensagem do profeta Cacô Filipe. Pois mesmo diante de tudo que nós tínhamos, irmão, tipo do William Branham, mas estávamos estagnados, certo? Tanto estagnados, sem saber continuar, uma vez que prudentemente eu não levantaria doutrina alguma diante para dar ao povo, porque não tinha a palavra de um profeta para aquilo. E então por isso a gente ficava um certo tanto estagnado ali, mas aguardando que Deus responderia. Não sabíamos muito como ele iria responder, pois não tínhamos muito conhecimento sobre o profeta, mas quando ele se manifestou, inclusive explicando a existência dos profetas, como procede, um vindo após o outro, de era em era, de geração em geração, aí eu pude compreender muito bem, isso me levou com facilidade a aceitar a mensagem do profeta Cacô Filipe. Também não foi difícil eu explicar isto para a igreja que estava comigo, apesar de que é uma história um pouco grande, mas é importante saber de que quando eu vim para Curuçá, na verdade, que eu havia morado em Belém, e ali vivi a mensagem do profeta William Branham, através do ministério do pastor Eliezer ali em Belém. Então eu vim eu não vim trazendo uma igreja de lá, não, eu vim basicamente buscando um refúgio, uma vez que eu vi que a mensagem havia caído, no meio dos brahmistas havia mensagem caído, e somente uma religiosidade brahmista havia tomado o lugar. Então, por isso, eu decidi sair daquilo e procurar Deus, de alguma forma ou de outra forma, que desse continuidade naquilo que nós tínhamos até um certo tempo, então, aí que aquilo havia caído. Isso, quando eu cheguei ali, me encontrei com um certo povo, passei a mostrar esta realidade para um povo, e esse povo acreditou, fiquei ali, e então eles passaram a me ouvir, e então, por isso, eu me vi ali como pastor para eles, para dirigir naquilo que eu tinha. E quando a mensagem do profeta, então, Filipe chegou, então eu tive que transmitir a ele que era isso que nós esperávamos, porque ele trouxe a mensagem dando uma continuidade naquilo que o sétimo anjo trouxe, como ele disse. O profeta é outro, mas no escopo mais alto, mas o sétimo anjo é o mesmo. Então isso me fez com facilidade crer, e esse tem me firmado nisto, e tenho mostrado isso à igreja, e todos nós estamos firmados com as dificuldades, talvez, que temos de seguir a mensagem de um profeta vivo, mas
É este o caminho para todos, pois é seguir o profeta dessa geração. Irmão Francisco, antes de você chegar aqui na mensagem do profeta Cacau Felipe, como você disse, estava na mensagem do profeta William Branham, mas você esteve em outras igrejas, você foi membro de outras igrejas, se sim, poderia nos dizer quais igrejas você esteve? Sim, eu basicamente me criei na Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas quando eu me tornei adulto, isso quando era criança, no comando do meu pai, que era adventista, mas quando me tornei adulto, comecei a ver que havia doutrinas erradas ali, inclusive a doutrina do sábado estava errada, e tantas doutrinas que eles traziam ali, outras doutrinas mais da lei, estava errado, não condizia com a verdade para o dia presente. E então comecei a perguntar sobre isso. E então, não havendo resposta deles ali, eu tive que sair daquele grupo e procurar Deus. E eu saí procurando, tivemos que formar basicamente um grupinho com outros irmãos que creram assim como eu, inclusive hoje está na mensagem também, juntamente comigo, crendo no profeta Cacau Felipe. Mas nós não encontramos fora daquele grupinho, naqueles grupos mais. Até que encontremos a mensagem do profeta William Branham, então nós entendemos que essa era a quantidade de Deus na terra. E até que então chegamos à mensagem do profeta do dia. Muito obrigado. E minha última pergunta para encerrarmos, irmão Francisco. Dado que você já foi examinar a mensagem do profeta Cacau Felipe, você já leu todo o seu livro, você é um conhecedor da causa, o que você tem a dizer para as pessoas que ainda não conhecem o profeta Cacau Felipe? Pessoas estas que estão em busca da salvação, que sejam os católicos, que sejam os protestantes, seja evangélicos, seja os brananistas, que seja algum membro de uma igreja revelada, restaurada, mesmo no espiritismo, na maçonaria, ou aonde quer que esteja esta pessoa. O que você tem a dizer para as pessoas que estão em busca da salvação, mas que ainda não conhecem o profeta Cacau Felipe e a sua mensagem? Eu vos recomendo que não rejeitem a mensagem do profeta Cacau Felipe, pois esse é o profeta verdadeiro de Deus hoje na terra. O único que tem a palavra de vida eterna hoje é o profeta Cacau Felipe. E sei que os filhos de Deus são revelados, eles estão espalhados por todas as denominações procurando salvação, porque é uma forma que Satanás tem usado de enganar as pessoas. Mas o homem foi feito para ser justificado, e quando ele se sente injustificado na sua vida pecaminosa, ele busca Deus. E então ele, ouvindo falar de que há Deus em alguma dessas religiões aí, como estão oferecendo Deus, então as pessoas vão consultá-lo isto. E certamente algumas pessoas estão inconformadas, não têm encontrado esse Deus que busca nessa denominação por aí. E eu vos recomendo que há uma salvação na terra hoje. E a salvação está na mensagem do profeta Cacau Felipe, o clamor da meia-noite. Ok, muito obrigado, irmão Francisco. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude nesta tão difícil caminhada, que é seguir um profeta vivo sobre a terra. Realmente, o profeta vivo é o caminho para o céu. Não há outra maneira para alguém ser salvo a não ser pela mensagem do profeta vivo do seu tempo. Você deve ouvir os conselhos, isto é, se você está em busca da salvação, você deve ouvir os conselhos do irmão Francisco. Aí está as suas explicações, as suas respostas, os seus conselhos para todas as pessoas que amam a Deus e estão em busca da salvação. Lembre-se de João 17:3, que diz que para alguém ter a vida eterna, primeiramente deve reconhecer ao único Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, e aquele que ele enviou para o nosso tempo é o profeta Cacau Felipe. No mais, que o Senhor Jesus Cristo abençoe todos os seus filhos e filhas que estão hoje sobre a terra. Amém. Oh Deus, que nunca falhou, desceste em 24 de abril, mostrando